Irmãos, que a graça e a paz do nosso Deus e Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês e toda a sua família. Queridos, é com muita alegria que venho informar os irmãos que a partir do dia 22/8 estaremos recebendo os irmãos na nossa igreja para a Escola Bíblica Dominical de modo presencial. Apenas faço uma ressalva. Aqueles irmãos que não estiverem bem de saúde, com uma gripe, um resfriado, dor de garganta ou algo dessa natureza, que não venham à escola dominical e fiquem em casa se recuperando. Nós estamos tendo devido cuidado de permanecer com as aulas online para os irmãos que não se sentirem confortados de estar conosco na escola bíblica dominical. Assim também, vamos já fazer observação sobre a questão da higienização, da aferição da temperatura na entrada do templo, e assim nós estaremos tendo uma aula de modo seguro e também obedecendo aos protocolos da saúde. Mas amados, mais uma vez, espero por vocês na nossa aula presencial. Que Deus seja conosco, nos abençoando e nos orientando cada vez mais através do ensinamento fundamental que os nossos professores estão preparando para nosso retorno da Escola Bíblica Dominical presencial na Igreja Metodista em Lorena. Um abraço a todos, fiquem com Deus, debaixo da bênção maravilhosa do nosso Deus. Amém. Olá a todos que em algum momento vão compartilhar desse vídeo. Nós estamos falando sobre as promessas de Deus. Nos vídeos anteriores falamos sobre a promessa de vida plena, vida abundante e vida eterna. E nesse vídeo nós vamos falar sobre a promessa do derramar do Espírito Santo. Portanto, nós pedimos a Deus que nos inspire, que abra o nosso coração e a nossa mente para que nós possamos entender a palavra e, mais do que entender, nós possamos recebê-la, né, em nossa vida. E o nosso versículo base, ele esclarece tudo que nós precisamos saber sobre as promessas. E o versículo diz assim: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Está lá em Lucas 1, versículo 37. E é baseado, né, nessa certeza de que para Deus não haverá nada impossível naquilo que Ele fala, naquilo que Ele promete, é que nós vamos orar nesse momento. Paizinho querido, nós bendizemos o Teu nome e Te adoramos, porque Tu és Deus Todo-Poderoso, que tudo fazes, porque Tu tudo sabes. E nós queremos, Senhor, ouvir a Tua voz, entender, Senhor, sobre as Tuas promessas. Por isso, abre, Senhor, nossa mente, nosso coração, para que nós possamos receber a Tua palavra. Nós oramos agradecidos no santo e poderoso nome de Jesus. Amém. Quando nós oramos baseado nas promessas, nós já podemos ter certeza de que a resposta é garantida. Por quê? Porque aquele que promete, ele é fiel para cumprir. Aquilo que Deus promete, certamente ele fará, porque ele não pode ser infiel ou incoerente à sua própria palavra, porque Deus é santo, Deus é perfeito. Não é como nós que muitas vezes fazemos algumas promessas que depois nós nem nos lembramos. Mas Deus, Ele faz promessas que são verdadeiras. E quando nós falamos então que nós podemos orar as promessas, porque as promessas já são garantidas, é porque nós cremos no Deus que faz as promessas. E no livro de Joel, capítulo 2, nós temos uma promessa maravilhosa sobre o derramar do Espírito Santo.
e eu gostaria de ler, vou ler 2 versículos apenas, mas gostaria que vocês lessem depois, marquem, né, para ler até o versículo 32, isto é, ler o trecho inteiro. Eu vou ler o 28 e 29, mas gostaria que depois vocês tirassem um tempo para ler até o 32. Versículo 28 e 29 de Joel 2. E depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Essa é uma profecia com promessa. E nós precisamos entender que, quando lá em Atos 2, o Espírito Santo é derramado, é o cumprimento dessa promessa de Joel. Inclusive, Pedro cita isso, né, na sua pregação, que naquele momento a profecia de Joel estava sendo cumprida. Eu ouvi de um pastor presbiteriano dizendo que o cumprimento da promessa do derramamento do Espírito Santo, ele tem uma função missionária. E eu achei lindo essa explicação dele. Além de esclarecedora, é totalmente verdadeira, porque o Espírito Santo vem em Pentecoste para encher de poder os discípulos, para que eles pudessem pregar o Evangelho. E até hoje, o objetivo do Espírito Santo em nós é para que nós tenhamos poder para pregar a palavra, para obedecer o ID. E quando então esse pastor fala sabiamente, né? Certamente é revelado pelo Espírito Santo, que o Espírito Santo vem a nós para que nós tenhamos o poder de cumprir, né, a missão de ir, isto é, que nós possamos entender claramente o porquê que existe, então, o derramamento do Espírito Santo. Que ele vem para nos capacitar, para que nós possamos cumprir o propósito de Deus, que é que aquele que conhece a palavra de Deus possa pregar, anunciar àqueles que ainda não receberam a proposta de salvação. E isso é muito lindo. E a ação do Espírito Santo é sobre nós para que tenhamos a mente de Cristo. E Paulo fala lá em 2 Coríntios 2, versículo 16. E eu recomendo, né, que a gente leia todo o capítulo 2 de 1 Coríntios, para que a gente possa entender, né, essa missão e essa recomendação, então, de que nós possamos ir e pregar. Vamos falar um pouquinho sobre as características dessa promessa. Que promessa? A promessa feita lá em Joel, de que o derramamento do Espírito Santo seria sobre os filhos e as filhas, os jovens e os velhos, os servos e as servas. E a primeira característica, então, dessa promessa, ela é bem clara e importante. E é a seguinte: esta promessa é para os nossos dias. Como assim? Joel, quando fez essa profecia, né, dessa promessa, foi muito antes de acontecer
em Pentecoste. Mas, quando Jesus vem e quando Jesus volta ao Pai e promete que então viria o Espírito Santo vem com o objetivo de fazer exatamente isso, de nos dar poder para pregar a palavra e cumprir aquilo que Jesus falou lá quando ele estava voltando ao Pai, que era para que nós pudéssemos ir e pregar o Evangelho para todas as nações, a todas as criaturas. Então, essa característica é bem clara e evidente, que nós podemos, então, através do Espírito Santo, da força que ele nos dá, pregar a palavra de Deus. A segunda característica também, que é bastante evidente, é que o Espírito Santo é derramado. É assim que fala em Joel, é assim que Pedro cita lá em Atos 2, que o Espírito Santo foi derramado. E é lindo esse verbo, porque esse verbo já pressupõe abundância. Derramar é deixar vir muito, né? E a palavra, então, diz que o Espírito Santo seria derramado com abundância, para que nós pudéssemos, então, ser revestidos de poder, assim como aconteceu em Pentecoste, que os discípulos foram revestidos de poder e o poder de Deus se manifestou através da pregação do Evangelho e por isso o número maravilhoso de convertidos através do poder do Espírito Santo. E outra coisa importante que a gente precisa entender, que o Espírito Santo, ele é derramado abundantemente sobre aqueles que têm consciência que são fracos. Porque se a pessoa estiver cheia de si mesmo, se achar forte, se achar potente, ela não está pronta para ser cheia do Espírito Santo, para ser cheia de Deus, para ser cheia do poder de Deus. Então, para que nós possamos receber, nós temos que nos esvaziar e temos que nos conscientizar da nossa pequenez, da nossa fragilidade, da nossa fraqueza. Outra característica muito linda que a gente percebe aqui na profecia de Joel é que não há acepção de pessoas, porque Joel diz que derramarei sobre filhos e filhas, jovens e velhos, servos e senhores. E traduzindo isso, a gente vê, então, não tem acepção de sexo, porque são filhos e filhas, não tem acepção de idade, porque são jovens e velhos, e não tem acepção de condição social, porque aqui diz que sobre servos e senhores. Então, todos nós estamos sendo convidados a nos esvaziar para receber o Espírito Santo. E no cumprimento da promessa do Espírito Santo, há juízo e salvação. Como assim? Juízo porque pressupõe o arrependimento dos pecados e salvação porque há a aceitação do sacrifício de Cristo e, consequentemente, a salvação. Então, é uma promessa maravilhosa, é uma promessa abençoada e abençoadora. E eu recomendo, então, que para a gente entender bem isso, a gente leia lá os capítulos de Romanos, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, para a gente entender exatamente essa graça abençoadora, né, da promessa. Então, anotem aí para você, depois com o tempo, ler.
leia Joel, capítulo 2, leia Romanos, capítulo 8, 9 e 10, para que Deus possa esclarecer e aprofundar ainda mais aquilo que possa ser dito aqui nesses momentos. Então, meus queridos que estão ouvindo e participando deste momento, que nós não nos esqueçamos da promessa da descida do Espírito Santo, pois ela é real. Foi real lá em Pentecoste e é real nos nossos dias. Ela é real até a volta de Cristo, porque o Espírito Santo vem para nos preencher, para nos completar, para nos dar poder para pregar a palavra. Porque o Espírito Santo é o próprio Deus. É Deus sendo derramado em nós, em toda a sua graça, em toda a sua abundância, em toda a sua perfeição, em toda a sua misericórdia, para que nós, então, sendo tomados daquilo que Deus é, possamos fazer a missão que é santa, que é uma missão que nós não somos dignos, mas que nós somos privilegiados em poder fazer, que é viver o Evangelho, e enquanto nós vivemos, nós irmos anunciando por onde nós estivermos, né? E alcançando as pessoas, para que as pessoas também tenham essa graça de receber Jesus. E então, a gente também tem que entender que a descida do Espírito Santo, o derramar do Espírito Santo é um ato exclusivo de Deus, exclusivo. Quem derrama o Espírito Santo é o próprio Deus, porque o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo faz parte da Trindade, ele é o próprio Deus em nós, é o Deus em missão aqui entre nós. E então é um ato exclusivo de Deus, não há nada que nós possamos fazer para ajudar isso, a não ser nos esvaziarmos para receber aquilo que Deus tem para nós, que é o Espírito Santo agindo e transformando a nossa vida, o nosso caráter, a nossa mente, na mente de Cristo, na vida de Cristo e na maneira que Cristo espera que nós vivamos. É lindo pensar que o Espírito Santo é derramado. Como nós já dissemos, esse verbo derramar, ele já lembra a abundância. E por que é derramado? Para que nós entendamos que para que nós sejamos preenchidos desse derramamento, nós temos que estarmos esvaziados. Porque às vezes a gente percebe algumas pessoas se orgulhando de terem o Espírito Santo, né? Então, essa pessoa ainda não entendeu que nós não somos nada, é pela misericórdia de Deus, pelo amor que Ele nos usa, né? Como instrumentos para pregação, para anunciação do Evangelho. E, infelizmente, muitas vezes entre nós não há esse esclarecimento. Então, a gente precisa entender que o Espírito Santo é Deus entre nós, é Deus em nós. É Deus trabalhando para que nós sejamos parecidos com Cristo. E para aqueles que entendem isso, qual é o nosso papel? O nosso papel é nos despojarmos de nós mesmos. Eu sempre me lembro de João Batista. João Batista, quando ele diz, convém que eu diminua
e convém que Cristo cresça. Esse entendimento nós temos que ter para que nós possamos ser avivados. Bem, eu cresci ouvindo que não existe avivamento sem arrependimento. E isso é realidade. Eu tenho que me arrepender de quem eu sou, daquilo que eu penso, daquilo que eu faço, para que eu possa ser preenchida daquilo que Deus é, daquilo que Deus pensa e daquilo que Deus pode fazer através de mim. Eu gostaria que a gente entendesse bem isso e que a gente pudesse orar, clamando, pedindo que Deus, pela sua misericórdia, cumpra em nossos dias, assim como cumpriu em Pentecostes, né? Como está relatado no livro de Atos, porque nós vivemos dias maus e a igreja está precisando ter clareza da missão. E a missão é ide e pregai o evangelho a toda criatura. E para isso nós precisamos do derramamento do Espírito Santo, para que nós possamos ter poder para pregar o evangelho e para que as pessoas vejam em nós o amor de Cristo, que as pessoas vejam em nós a coerência. E, infelizmente, muitas vezes nós, como cristãos, como evangélicos, como crentes, como nós queiramos ser chamados, nós não temos dado um testemunho diante do mundo. E muitas vezes nós estamos empobrecendo tão grande graça por não entender o que nós devemos fazer para que essa profecia seja real nos nossos dias e que essa promessa de derramamento possa encontrar a nossa mente e o nosso coração aberto e que nós possamos, para receber tão grande graça, nos esvaziar de nós mesmos, de nossas certezas, de nossos orgulhos, de nossas prepotências, para que nós possamos receber o Espírito Santo de Deus. Pedro, na ocasião da descida do Espírito Santo, ele prega com tão grande autoridade que milhares de pessoas se convertem. E essa autoridade é a autoridade do Espírito Santo. Ouvi um pastor da presbiteriana falando também dessa função missionária, né? E quando nós pensamos o que eu posso fazer, né, em gratidão a Deus por tão grande salvação, por tão grande amor, por tudo que Ele tem feito por mim. O que eu posso fazer? O que eu posso fazer é repartir, é falar às outras pessoas que ainda não conhecem que Deus o ama e que por isso Ele deu o seu Filho unigênito para nos salvar e nos dar a vida eterna. E isso só nós podemos fazer através do poder do Espírito Santo. E eu gostaria então, meus queridos, que todos nós, né, que estamos tendo a oportunidade de pensar e repensar sobre isso, sobre o avivamento que o Espírito Santo traz à igreja, a nós como pessoas que somos templos, né, do Espírito Santo. Ele tem um objetivo, e o objetivo é que nós possamos cumprir a missão de falar de Jesus, da salvação e de tudo que Ele fez por nós, por amor. E é lindo pensar que o Espírito Santo, Ele vem em abundância.
e que Ele é a própria presença de Deus em nós. Deus em nós e fazendo a obra para que nós possamos ter poder de pregar a palavra e entendermos que o Espírito Santo, ele quer fazer obra completa de mudança de mente, mudança de coração, de abandono de pecados, de arrependimento, para que nós possamos então fazer a obra de Deus e apressar a volta de Cristo, porque Jesus voltará depois que todos tiverem a chance de ouvir do Evangelho. E, portanto, o nosso desejo é esse, que o nosso coração seja amaciado e esvaziado, para que haja um derramamento do próprio Deus em nós, através do Espírito Santo, que é Deus e, portanto, é santo, santo, santo. Que Deus nos abençoe e que a palavra, que é pura e verdadeira, possa fazer diferença no nosso coração e que nós possamos pregar a Jesus Cristo, que veio, morreu e agora está com o Pai, na glória, ressurreto, e que voltará para nos levar com Ele, mas não somente a nós, mas a todos, né? Que Deus nos abençoe. Creia nas promessas.